Voltamos aqui no nosso ON na TV, estamos com um convidado mais que especial, que é o Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas e clínico geral do nosso país. Dr. Maurício, obrigado por nos receber aqui. Nós sabemos que você está sempre à frente de tudo que vem acontecendo na saúde de nós seres humanos, né? E vamos falar de um assunto que eu acho que é um assunto que todos nós convivemos no nosso dia a dia, que é o funcionamento gastrointestinal do nosso corpo. Como é que nós podemos perceber algum problema, algum diagnóstico que nós tenhamos que ter um encaminhamento diferente até para uma especialização, ou saber se está tudo bem com a gente no nosso dia a dia? Então, um dos assuntos mais excitantes que tem ocorrido nos congressos de endocrinologia, por incrível que pareça, é a questão do intestino, né? A gente fala, intestino é coisa de gastro, né? Mas não é, porque a gente tem uma coisa chamada microbioma intestinal. Então, são as bactérias que habitam o nosso intestino. Descobrimos, assim, recentemente, que essas bactérias elas são responsáveis por diversas alterações, doenças, né? Então, por exemplo, demência senil, diabetes, câncer, né? Uma série de doenças. E também são responsáveis por questões metabólicas, então por isso que a gente entrou na parte endocrinológica. Então, por exemplo, a gente tem verificado que alguns tipos de bactérias secretam substâncias que aumentam o nosso apetite, que aumentam a nossa propensão de ter diabetes, né? E uma série de outras doenças. Hoje, qual a importância da gente manter uma flora intestinal boa, adequada? É aquela frase que já está ficando até surrada, né? Muitos falam isso nas mídias sociais, Instagram, etc., que o nosso segundo cérebro é o intestino, mas é verdade. Por quê? Porque o intestino, depois do cérebro, é o órgão que mais produz serotonina. A serotonina é um dos hormônios que mantém o nosso bem-estar. Então, toda essa parte de microbioma, de bactérias ruins e boas, tem sido analisada com muito cuidado nos congressos, né, nos estudos, porque a gente tem verificado que inúmeras doenças têm ocorrido a partir dessas alterações. Ainda estamos no estágio inicial, existem alguns exames que conseguem detectar que tipo de bactéria que habita o nosso intestino. Normalmente a gente consegue resolver com alterações alimentares, de hábito alimentar. Muitas vezes tem que ser feita suplementação de lactobacilos, né? E é um dos temas hoje mais excitantes que eu mesmo tenho estudado muito. E só para você imaginar, existem alguns estudos demonstrando que o uso de determinados tipos de lactobacilos melhora o humor, é uma ação antidepressiva. E são estudos grandes. Então, hoje está tudo mudando. A endocrinologia, quando eu comecei a endocrinologia 30 anos atrás, estou ficando velho, a gente estudava hormônio. Hormônio, molécula assim, né? Depois começou a ficar molecular. Agora a gente está estudando lactobacilo e o que esses lactobacilos produzem, que tipo de substância. Sim, sim. Então, muito cuidado, assim, essa questão. Um outro alerta que eu deixo, que é muito importante, que hoje as recomendações para colonoscopia, para prevenção de câncer mudaram. Então, a Associação Americana de Câncer, ela recomenda que seja feita pelo menos uma colonoscopia a partir dos 45 anos, se você tiver alguma indicação, para fazer uma detecção precoce de câncer.
Então, basicamente é um diagnóstico, hoje a análise do nosso microbioma é um diagnóstico preventivo. E é importante o que o Dr. Maurício falou, porque o nosso intestino funcionando bem, a nossa mente, o nosso bem-estar e toda a nossa reposição até da serotonina, como você acabou de falar, nos traz um bem-estar, né? Então, o ser humano tem que estar bem consigo mesmo. Eu acho que todos esses assuntos você deve procurar um especialista ou o seu clínico geral e abrir o seu sentimento daquilo que você está vivenciando para que você possa, mais breve possível, ter um acompanhamento profissional. Nós conversamos com o Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas e clínico geral do nosso país. Obrigado, Dr. Maurício. Obrigado a você pelo convite. A gente continua.